Prezados senhores e senhoras, bom dia. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los para o evento Educação e Cidadania, segunda edição. Saudamos as autoridades, professores, alunos, servidores e a comunidade aqui presentes. Desejamos que todos sejam muito bem-vindos e que apreciem a programação elaborada especialmente para vocês. Convidamos a professora doutora Mônica Herma Salencagiano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para dar boas-vindas aos convidados. Bom dia a todos. Vou fazer um pouco de propaganda, marketing, do livro sobre educação das professoras nossas convidadas, Suzane X e Janet. Thank you for the book, for working and studying the educational questions, because this is very, very important. Mas, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos alunos e dos professores aqui, e gostaria, em especial, de agradecer a presença dos nossos convidados, todos para falar sobre a educação. Nós vamos ter hoje uma demonstração do tratamento da educação superior, não apenas no Brasil, com uma especialista, a professora Nina Ranieri. Muito obrigada por aceitar o convite e por comandar essas duas mesas sobre a questão educacional. E eu gostaria de cumprimentar e de agradecer a presença da professora Pilar Jiménez Teio, professora de Direito Administrativo e secretária-geral da Universidade de Salamanca. Muito obrigada, graças por tu vinda, por tratar e trabalhar nas questões de educação. Educação. Na verdade, se vocês me perguntarem que língua eu estou falando, todas. Porque ora é espanhol, ora é inglês e ora é português. Eu gostaria de agradecer a presença das professoras convidadas da Universidade de Indiana, Suzane X e Janet Decker. Thank you for coming. No es gracias, but it's thank you for coming and for working with us in the research camp. Gostaria de agradecer a presença dos professores nossos, o professor Alessandro Irata, o professor Gustavo, a professora Cíntia, a professora Eliana, que está aqui e que vai também participar do debate. E eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que é muito bom termos essas duas mesas, esses dois painéis, discutindo a questão educacional. Hoje de manhã, com tantos problemas na educação, hoje de manhã, nós vamos quase que dissecar a questão constitucional, tanto aqui no Brasil, como também no estrangeiro. Nós vamos ouvir a opinião da professora Pilar sobre os rankings, sobre a avaliação das faculdades de direito, sobre a questão da avaliação em geral. E nós vamos abrir, se possível, os debates para vocês poderem questionar e perguntar nessa crise educacional que o Brasil vive hoje, na realidade, para questionar e perguntar e debater qual é a melhor solução para oferecer e desenvolver e progredir este campo educacional. Declaro abertos os trabalhos de hoje,
pela manhã, e passo a palavra novamente à mestre de cerimônia. Obrigada. Iniciaremos o nosso evento convidando a professora doutora Nina Beatriz Stocco Ranieri para participar da conferência de abertura. A professora Nina é professora associada do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP, foi procuradora entre 1985 e 2010 e secretária-geral da USP entre 2003 e 2005. Secretária adjunta da Secretaria Estadual de Ensino Superior 2007 a 2010, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo 2010-2012 e atualmente é assistente especial do governador do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, professora Nina. Bom dia a todos. Eu estou só falando aqui com a Érica que meu currículo está um pouco desatualizado, porque desde 2014 que eu não mais trabalho no governo do Estado. Então, só para deixar claro, senão vão tomar como uma falsa, fake news aqui. Bem, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui em Ribeirão Preto novamente, a convite da professora Mônica, e agradeço o convite. E, em particular, gostaria de saudar nossas amigas da Espanha e dos Estados Unidos, professora Pilar, professora Suzanne X, professora Janet Decker. It's a pleasure to have you all here again, and hopefully next year again. If Monica invites us, it would be great. Mas eu tenho que dizer para vocês que a professora Mônica, desde o começo dessa aventura aí pelo direito à educação, esteve junto comigo. Eu acabei trabalhando nessa área por puro acaso, porque eu fui procuradora da USP muitos anos, e quando eu entrei na procuradoria da USP, como a mais nova, me deram o trabalho mais difícil, que era justamente a época da reforma dos estatutos e dos regimentos. E, nessa ocasião, eu trabalhei muito com o professor Junqueira, que é justamente o fundador, o primeiro diretor dessa escola. E, desde então, esse assunto, os assuntos relacionados a ensino superior, a legislação de ensino superior, acabaram me atraindo e acabei, enfim, hoje nós temos, lá em São Paulo, na Faculdade de Direito, um programa de pós-graduação. A professora Mônica também, desde o começo, trabalhou na abertura dessa linha de pesquisa, e com isso nós estabelecemos uma rede de pesquisa com a Universidade de Indiana University, and we are working together with an agreement, a formal agreement, and it was also Monica who started the agreement. So são várias as ligações nessa área. E, quando a professora Mônica me convidou para fazer a abertura desse evento, eu resolvi, em comum acordo com ela, de falar de um assunto que está sendo debatido atualmente na Faculdade de Direito de São Paulo, que é sobre a escolha de indicadores de qualidade para avaliação dos professores e da própria instituição. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. E o fato é que, paralelamente ao trabalho na Faculdade de Direito, eu participo de um projeto da FAPESP, liderado pelo ex-reitor da USP, professor Jacques Marcovitch, e nós estamos já na terceira fase desse projeto, analisando rankings internacionais, rankings globais de ensino superior. Como todos sabem, desde o ano 2000, os rankings internacionais vêm ganhando visibilidade, e hoje é muito comum nós vermos nas notícias de jornais: a USP subiu, a USP desceu, a USP não está entre as melhores, a USP está lá entre as 100, por que não chega nas primeiras posições? Sendo que, no Brasil e na América Latina, a USP sempre teve posições de destaque. Então, quando o professor Jacques apresentou esse projeto à FAPESP, a ideia era
Primeiro, vamos entender os rankings, vamos entender profundamente do que tratam, como são feitos e como avaliam. Segundo, vamos propor indicadores de desempenho específicos para as 3 universidades estaduais paulistas, que são muito diferentes das universidades de elite, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, e nós temos que entender cada universidade no seu contexto e escolher para nosso desenvolvimento e para a oferta de ensinos de qualidade indicadores de desempenho que façam sentido na nossa realidade social, cultural, etc. E não inclusive ter argumentos para demonstrar que os rankings globais operam numa outra lógica. A nossa lógica é outra, e isso não quer dizer que somos melhores ou piores. Então, essa foi a primeira fase do projeto FAPESP. Na segunda fase, foi feito um desafio aos pesquisadores para que cada pesquisador analisasse, na sua área de trabalho, quais seriam os melhores indicadores de desempenho. E eu fiquei com o desafio do direito. E o nosso diretor, o professor Floriano, paralelamente, criou uma comissão dentro da Faculdade de Direito para escolher indicadores de desempenho também para a Faculdade de Direito, e é uma comissão que eu presido. Então, isso que eu vou apresentar para vocês hoje é o resultado dessa segunda fase de trabalho, onde eu analisei os rankings internacionais setoriais, especificamente os rankings de direito, analisando os indicadores utilizados, as métricas, fazendo uma análise dessas métricas para definir o que serve ou não para nós. E, finalmente, a comissão que eu presido na faculdade propôs à congregação indicadores para serem utilizados por nós a partir de agora. Tudo isso foi feito em consonância com o projeto pedagógico e o projeto acadêmico. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o resultado. Os indicadores que eu vou propor aqui não foram ainda aprovados pela congregação, vão ser submetidos agora, no final de agosto, à congregação, e há uma série de sugestões, mas eu preciso dizer a vocês que foi muito interessante e muito rico fazer esse trabalho, e na comissão de indicadores trabalharam comigo o professor Ronaldo Porto Macedo, o Marcos Pérez, o Rodrigo Pagani e o Rafael Maffei. E nós, então, estamos apresentando aí a síntese final desse trabalho. O artigo completo vai ser publicado pela FAPESP agora, o lançamento é no começo de outubro, e vai estar à disposição de todos. E eu trouxe para as nossas convidadas a versão em inglês, por isso que eu estou falando em português, porque elas vão acompanhar pela leitura, né? Mas é aqui, né? Bem, então, eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês que o meu trabalho inicial e juntamente com a comissão, foi justamente definir, como eu disse, quais eram os melhores indicadores de desempenho para medir a qualidade das atividades da Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, e igualmente importante, quais seriam os indicadores necessários para melhorar a nossa performance nos rankings internacionais. Então, essas foram as perguntas que orientaram o meu trabalho, né? E qual era o objetivo do nosso trabalho? Nós chegamos a 3 questões fundamentais. O que nós queremos é formar melhores estudantes, nós queremos pesquisar mais e melhor, e queremos melhorar as nossas relações com a sociedade, ampliar e melhorar. Esse último aspecto é importante, porque, muitas vezes, a sociedade, em geral, não sabe o que nós fazemos dentro da universidade. Aquela ideia da torre de marfim e das pesquisas feitas a 4 paredes, afinal, o que vocês fazem aí? Por que vocês passam o dia inteiro aí? E, na área do direito,
Como nós somos uma ciência social aplicada, talvez seja mais difícil de perceber ainda exatamente o trabalho da academia. A gente sabe o que fazem os promotores, os juízes, as cortes superiores, mas, afinal, o que faz o professor universitário na área do direito, fechado lá na sua escola, a quatro paredes, né? Nesse slide seguinte, eu dou aqui uma ideia, em números, da Faculdade de Direito em São Paulo. Eu vou ter que pegar meu óculos. Acho que eu imprimi pequeno demais aqui, não estou enxergando nada. Mas, nesses números, o que mais chama a atenção é o baixo número de estudantes estrangeiros nos cursos da nossa faculdade. Esses dados todos foram extraídos do Anuário Estatístico de 2017, que é o anuário estatístico disponível. Os números não são inteiramente confiáveis. Há uma série de discrepâncias, especialmente em relação à pós-graduação, que os números talvez não estejam tão bons. Mas eu chamo a atenção de vocês em relação ao número de estudantes estrangeiros e também em relação ao número de mulheres professoras na faculdade. Nós somos um conjunto de 152 professores, dos quais apenas 26 são mulheres, a professora Mônica e eu incluídas aqui, e dessas 26, apenas 4 são professoras titulares. Então, isso é algo também que chama muito atenção quando se olham os números de maneira fria, né? Nós estamos, agora, dentro da Faculdade de Direito, iniciando uma nova pesquisa com auxílio de alunas de graduação e pós-graduação, para entender por que um número tão baixo de mulheres procura a carreira acadêmica. Nós já temos a pesquisa dos concursos realizados entre 2018 e 2015, e o número de mulheres inscritas e o número de mulheres aprovadas é baixíssimo. Da mesma forma, o número de mulheres em bancas de concurso também é muito baixo. Esse é um dado que, nas avaliações internacionais, também nos joga para baixo, porque a igualdade, ou pelo menos 30%, é levado em consideração nos rankings internacionais. E o número de estudantes estrangeiros também. Então, vejam que há pontos aí que nós precisamos melhorar, não só atrair os estudantes estrangeiros, como promover maior diversidade, tanto no corpo docente quanto no corpo discente, seja do ponto de vista multicultural, seja do ponto de vista de gênero. Bem, como é que nós fizemos essa análise que eu mencionei a vocês a respeito dos rankings internacionais? Nós pesquisamos os 3 rankings internacionais globais, ou seja, aqueles que não estão restritos a um determinado sistema de ensino, mas que medem de acordo com critérios e metodologias próprias todas as universidades de elite no mundo, e são basicamente 3. O primeiro, o ARVU, é um ranking chinês. É um ranking que foi criado inicialmente pelo governo chinês para que as universidades chinesas pudessem concorrer com as universidades americanas e inglesas. Então, eles têm uma metodologia que considera o número de prêmio Nobel, o número de professores com prêmio Nobel, o número de publicações desses professores, porque eles queriam chegar a esse patamar. Nós, do ponto de vista setorial, na área do direito, não estamos contemplados nesse ranking. Os outros 2 rankings são rankings britânicos, o Quarley-Simons e o Times Higher Education, que vão, cada um deles, utilizar metodologias próprias. Esses 2 rankings, inicialmente, foram criados por empresas de comunicação. Inicialmente, o Times Higher Education estava ligado ao jornal The Times, e o Quarley-Simons também é ligado a uma grande empresa multinacional de editoras e meios de comunicação.
Esses rankings vão levar em conta, fundamentalmente, o número de papers e, eventualmente, fazem pesquisas qualitativas do tipo entrevistas com alunos, formadores de opinião, para tomar a opinião deles como critério também de avaliação. Agora, levando em consideração pesquisa e publicações em língua inglesa, que é a linguagem científica universal, é evidente que as universidades classificadas não vão variar muito do que consta aí. As primeiras classificações estão sempre voltadas ao eixo anglo-americano e, eventualmente, as canadenses e as australianas. As europeias e as sul-americanas vão ficando numa escala decrescente para baixo. Vocês podem observar aí uma classificação do Arvo Grass, e nós pegamos as primeiras colocadas em cada continente, aleatoriamente, apenas para dar uma ideia da posição dos cursos de direito no mundo na visão dos chineses. Lembrando que eles vão levar em conta prêmio Nobel, publicações e pesquisas. E é preciso lembrar que os investimentos em pesquisa, quer seja nos Estados Unidos, quer seja na Inglaterra, são muito vultosos. Então, isso faz uma enorme diferença quando se trata de analisar a produção das europeias e, quanto mais, das sul-americanas. Vejam que, aí, em relação à África, à Ásia, estão numa posição bem abaixo das demais, né? E os tópicos considerados: publicações, o impacto das citações, colaboração internacional, e aí tanto as universidades inglesas quanto as americanas explodem, porque a procura de estudantes estrangeiros pelos cursos oferecidos por essas instituições é enorme, tanto por conta da língua quanto por conta do prestígio que representa ter um título emitido por essas universidades, né? Dificilmente essa modelagem se altera. Dificilmente por conta dos investimentos, como eu disse, que são feitos para que se mantenham essas posições. Quando nós vamos para o ranking britânico, notem que não se alteram as posições, porque eles vão levar em conta métricas assemelhadas. Vejam lá, de novo, as americanas e as inglesas nas primeiras colocações, e a USP entra aí são dados de 2018, 2019, a posição da USP já se elevou, mas nós não temos a visibilidade internacional que gostaríamos de ter. E eu estou falando aqui da área do direito. Nós precisamos levantar isso, né? Na Quarley Simons também não se altera. A novidade aqui é a entrada da Universidade de Buenos Aires, a entrada do Chile, mas o que eu quero chamar a atenção é que o eixo anglo-saxão predomina nessa avaliação. O que nós tiramos de conclusão dessas avaliações? Que, em primeiro lugar, a liderança absoluta, como eu disse, das universidades anglo-saxãs. Em segundo lugar, a prevalência do uso de métricas quantitativas, número de papers, número de prêmio Nobel, número de citações, impacto. Isso, eu vou voltar a isso para dizer o seguinte, que as variáveis de sistema jurídico, língua, estrutura do curso, métodos de ensino ou métodos de avaliação não são considerados nesses rankings. Então, eles estão medindo apenas números. Eventualmente, entram as pesquisas de opinião, mas isso não leva em conta as diferenças entre o sistema jurídico romano-germânico ou o sistema jurídico de common law e se o curso é de graduação ou de pós-graduação, como acontece nos Estados Unidos, que direito é uma pós-graduação. Outra coisa que a gente nota
é que as métricas utilizadas nesses rankings são altamente favoráveis para esse eixo de elite anglo-saxão, desconsiderando as peculiaridades das universidades que têm impacto social, como é o caso das 3 universidades paulistas, em particular da Unesp, que já foi criada visando ter esse impacto social no interior de São Paulo. Então, aqui tem um pequeno mapa mostrando o seguinte: embora os países com tradição de sistema jurídico romano-germânico estejam em maioria, esses rankings sempre vão privilegiar o eixo em vermelho, que é o eixo do direito do common law. Então, eles falam a mesma língua. Nós não somos nem melhores ou piores, nós temos diversas outras características. Então, quando saem esses rankings nos jornais, isso é algo que passa batido, e não adianta argumentar, porque o senso comum vai dizer: olha a universidade pública, olha o dinheiro público entrando aí, e nós não estamos nas primeiras posições, né? Na verdade, tem gente que acha que fazemos balbúrdia, né, dentro da universidade pública, né? Aqui nós fizemos uma comparação dos diversos sistemas legais e do tipo de curso que é dado, o número de anos e como é que eles são financiados, né? Nos Estados Unidos e financiamento privado com dinheiro público para a pesquisa. E, no Reino Unido, o financiamento é muito interessante, porque, embora seja um misto de recursos públicos e recursos privados, o recurso público vai para as universidades de acordo com o impacto social da pesquisa que elas fazem. Então, se um determinado médico, vou dar um cientista, descobre a cura da AIDS, aquela instituição, por exemplo, ou do câncer, vai receber mais recursos públicos do que as demais, porque aquele impacto para a sociedade é reconhecido por um grupo de cientistas, etc. Então, existe uma espécie de organismo estatal que avalia com dados da própria instituição, e não basta apenas citar, é preciso comprovar que houve impacto social nessa produção. E esse é um dado também que eu vou querer retomar mais para frente, quando a gente falar dos indicadores para a Universidade de São Paulo, né? No caso, aí nós passamos para um segundo momento da pesquisa. Vamos analisar como as melhores universidades, as 5 melhores, que são sempre as mesmas, as duas inglesas, Cambridge e Oxford, e as americanas, Harvard, Yale, Columbia, ou com algumas variações, como é que elas se comportam dentro das avaliações nacionais. Como é que essas universidades são vistas nos Estados Unidos? Elas continuam nos primeiros lugares? Quem vem depois dela? Quais são as métricas que estão sendo utilizadas? E nós tomamos de 3 rankings nos Estados Unidos, and I would like to know, Suzanne, if these rankings are, in fact, the best ones. I think the U.S. News is the most. People very much look to these rankings. Yes. And many of us criticize the rankings. Yes. But they are, the students, I don't know if Janet would agree or not, but the students absolutely look at these rankings when they choose their law school. Yeah. Então, vocês imaginem que as universidades, isso significa dinheiro. E as universidades americanas querem atrair não apenas os melhores estudantes, como também the costs, the fees are very, very high. Os custos dessas instituições são muito altas para os alunos, né? Bom, de acordo com o Princeton Ranking Law Schools, e eles vão analisar. Vejam só como a métrica vai ficar um pouco diferente. Não são dados apenas quantitativos. Princeton vai avaliar as melhores aulas, o melhor corpo docente, as melhores possibilidades de carreira quando saírem da universidade e o melhor campus do ponto de vista de qualidade de vida para os alunos, bibliotecas, laboratórios, etc. Não varia muito dos rankings internacionais, à exceção da entrada da Pensilvânia. Agora, por que Virgínia está em vermelho?
ela não aparece em nenhum outro ranking. Quando ela vai para a avaliação qualitativa, Virgínia é a segunda colocada. Então, os alunos, quando respondem esse questionário, eles valorizam o que Virginia oferece. Virginia has the second best experience in the classroom, in campus life, so it appears out of the global rankings. Bem, o Above the Law é um ranking muito curioso, porque ele só avalia os egressos e os empregos que eles conseguiram. É um outro tipo de avaliação. Então, aí, vocês vejam qual é a... Não muda muito, de novo, não muda quando você pega outras métricas para avaliar, mas quem conseguiu os melhores trabalhos, os custos escolares menos, vamos dizer, menos impactantes, e como os estudantes, na maioria, eles têm que tomar empréstimos para pagar a universidade, eles também avaliam quanto custa esse empréstimo e se depois o salário vai cobrir. Então, é um outro tipo de avaliação muito pragmático, quanto custa e quanto você vai ganhar se você tiver um diploma de Chicago. Olha lá, Virgínia, de novo, muda um pouco, mas eles incluem outras, mas não necessariamente excluem as melhores, né? Olha só, antigos estudantes que se tornaram juízes federais, assistentes dos ministros da Suprema Corte, é um outro tipo de avaliação. Finalmente, o famoso US News, que é o mais prestigioso e o mais popular ranking americano, ele vai levar em consideração dados quantitativos, de novo, citações, publicações, etc., mas também as famosas pesquisas, as surveys, a respeito da qualidade do ensino. E o custo das universidades, o número de matrículas, o número de estudantes que procuram, vocês vejam o custo anual das melhores universidades americanas, que é expressivamente alto, em particular para os nossos padrões, né? Agora, a peculiaridade do US News é que ele avalia apenas as faculdades de direito que são reconhecidas pela Ordem dos Advogados americana, pela ABA, American Bar Association. E a American Bar Association, por sua vez, para acreditar, como eles dizem, o reconhecimento das faculdades de direito não é feito por nenhum órgão federal ou estadual. Aqui, as universidades privadas no Brasil têm autorização para funcionar dada pelo MEC e o seu curso reconhecido como de validade nacional também pelo MEC. No caso nosso, aqui das estaduais paulistas, é o Conselho Estadual de Educação que faz isso. Isso não existe nos Estados Unidos no que diz respeito a cursos de direito. A maioria dos estados, à exceção da Califórnia, delegou para a Ordem dos Advogados americana a competência para avaliar e credenciar as faculdades de direito. E essa avaliação é dura, essa avaliação é difícil, e não é uma avaliação periódica, ela é anual, ela é feita continuamente. E, se vocês tiverem curiosidade de entrar no site da American Bar Association, vocês vão ver a quantidade de requisitos e de provas que eles têm que fazer ao longo do curso para ser acreditado, esse é o termo, pela American Bar Association. Quem não obtém isso, quem quiser fazer uma faculdade que não esteja na American Bar Association, não consegue emprego, porque nos Estados Unidos inteiro, porque a validade nacional do diploma depende dessa acreditação. Nada a ver com a nossa Ordem dos Advogados, nada a ver. A OAB tem o selo de qualidade, mas não é feito nessas bases, e não poderia ser tomado como um critério para garantir qualidade do ensino oferecido, essa avaliação que é feita aqui pela Ordem dos Advogados. A americana, de fato, é algo extremamente exigente, demanda, eles têm escritórios nas faculdades só para atender as demandas
da American Bar Association, mas então o US News ele já parte do grupo de instituições acreditadas e depois faz, então ele já sabe que ele já chegou num determinado standard de qualidade que é alto e depois acrescenta outras exigências, né? Bom, como é que fazem os rankings ingleses? Como é que estão as melhores universidades do ponto de vista global dentro do sistema de ensino inglês? Não há mudança. Cambridge e Oxford estão sempre nas primeiras posições e depois aparecem as três aí, Dundee, London School of Economics e York, como as melhores, e isso vai se repetir. Métricas muito semelhantes, mas com a diferença de que eu acrescentei mais um ranking aí, que é o do The Guardian, que só faz avaliação dentro do território da Grã-Bretanha, sendo que vocês já viram que o Quarley Simons e o Times Higher Education têm também rankings globais. O Guardian, a diferença dele é que ele só olha graduação, ele não olha pós-graduação, e os outros dois olham. Resumindo, seja dentro dos territórios nacionais, seja no contexto global, as consideradas melhores universidades do mundo são sempre as 5 da elite anglo-saxônica. Bom, o que nós fazemos com isso? Que lições nós podemos tirar desse conjunto de métricas e indicadores de desempenho em nosso benefício para melhorar a nossa visibilidade? O que a gente nota? Primeiro, essas faculdades têm um processo de seleção extremamente difícil e eles procuram selecionar os melhores. Eles têm pesquisa financiada com recursos públicos e de alto nível. Como eu disse a vocês, dificilmente isso vai se alterar. Vejam aí mais ou menos o percentual do produto interno bruto, que é aplicado em pesquisa, variando de 1,8 a 2,8, tanto nas universidades americanas quanto nas britânicas. E não se esqueçam que o produto interno bruto deles é alto. Então, estamos falando em 1,8, mas isso é bem alto, né? E o uso de pesquisa de opinião qualitativa para melhorar o ensino, que é algo que nós não fazemos. A Harvard, por exemplo, tem um escritório dedicado apenas a pesquisas qualitativas a respeito da qualidade do ensino, da qualidade da vida no campus, etc. Então, esse também é um ponto importante aí. Bom, que rankings existem no Brasil e como é que os rankings medem os cursos de direito? Temos 2. O ranking da Folha, ranking universitário Folha, e o Guia do Estudante. A Folha vai usar dados oficiais e vai trabalhar com alguns dados de mercado, mas não tem uma metodologia tão específica e detalhada como os rankings globais, né? O Guia do Estudante, que é o mais antigo, trabalha com um pouco de pesquisa de opinião, de empregadores, de reitores, e é feito a cada 3 anos. O Folha tem anual, né? E aí, nesse caso, a USP está em primeiro lugar, mas isso não se reflete, como a gente viu, na melhoria das nossas posições internacionalmente, e do ponto de vista da sociedade, também é como se isso é o mínimo que se esperasse, né? Espera-se mais, né? Bom, diante de tudo isso, e com isso eu já estou me encaminhando aqui para o final, o que nós estamos propondo para a Faculdade de Direito lá em São Paulo, né? É muito claro que nós precisamos aumentar a diversidade nas classes, é muito claro que nós precisamos atrair estudantes estrangeiros e que diversidade e multiculturalismo é importante para que a gente troque experiências num outro patamar e não ficamos conversando só nós com nós mesmos, né? Sem qualquer desafio de adaptação, etc., né? O aumento do número de mulheres no corpo docente, como nós vamos fazer para atrair
jovens para a carreira docente, porque isso impacta também a diversidade. É uma escola predominantemente masculina, e isso tem suas consequências, do ponto de vista da identificação das alunas com a própria profissão docente e assim por diante, né? Outro aspecto importante é adotar métodos de ensino mais ativos, menos aulas, conferências, que é uma tradição da Faculdade de Direito. O problema são as classes muito grandes, e como é que nós fazemos para incentivar mais seminários ativos e não passivos, né? Enfim, esse é um outro ponto que nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar também na interdisciplinariedade, na conversa entre os departamentos, na oferta de disciplinas por meio de docentes de mais um departamento. Incentivos ao estudo comparado de sistemas jurídicos e de leis internacionais, do direito internacional, né? Aumentar o número de acordos acadêmicos, mas não só na área do direito, mas com outras áreas afim. Essa interdisciplinariedade não se deve dar apenas dentro da faculdade, mas com diversas outras áreas, né? Criação de clínicas incubadoras para que os estudantes possam desenvolver habilidades como empresários, né? Formulação de uma estratégia de colaboração com escritórios de direitos, associações, etc. Essa outra regra, a implementação do número ORCID, é para dar visibilidade às publicações em língua estrangeira, porque o ORCID é uma das métricas utilizadas. Isso é uma providência simples e que nós não fazemos, né? O uso de pesquisas qualitativas respondidas pelos estudantes, pelos professores, pelos servidores, procurando sempre melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Outro ponto importante, criação de um sistema online de informação para a sociedade, de forma que quem quiser saber o que nós fazemos a quatro paredes possa entrar lá e ter uma visão objetiva e precisa do que estamos fazendo, como está sendo utilizado o dinheiro público, né? E, finalmente, fazer pesquisas também com grupos focais, um outro tipo de pesquisa, com representantes da área legal, para que nos digam o que faz falta no curso de Direito. Dentro desse tema das mulheres, uma das sócias do Pinheiro Neto, não vou aqui dizer quem é, mas que desenvolve dentro do próprio escritório um grupo de liderança feminina, esteve conosco, até a Mirella, que é minha orientanda, estava junto nessa conversa, por isso que eu estou olhando aqui para a Mirella, e ela diz o seguinte: quando eu faço a seleção e eu quero mulheres no escritório, essa advogada está procurando ampliar o número de sócias mulheres no Pinheiro Neto e mulheres lá. Ela disse: é difícil, porque as meninas chegam muito tímidas, e eu levo um tempão para treinar essas meninas para que elas ganhem de novo energia para a advocacia. E ela estava nos dizendo que ela tem que fazer coisas do tipo: você pode sentar na cabeceira da mesa, você não precisa ir para uma reunião e ficar em pé do lado da mesa esperando os homens sentarem e você não precisa servir cafezinho, você não precisa ir levar água, que são gestos internalizados e que, então, ela conversou conosco e disse: vocês precisam criar grupos de liderança feminina, grupos de equidade, para mudar esse padrão. Bom, com relação a isso, uma das pesquisas que nós já temos prontas e que está publicada pela Cátedra Unesco online, eu posso depois dar para a professora Mônica o acesso, se chama Interações de Gênero dentro das salas de aula da Faculdade de Direito da USP. Um grupo de 6 alunas e um único homem, durante 6 meses, 3 meses no primeiro semestre, 3 meses no segundo semestre, assistiram aulas
munidos de um questionário elaborado por antropólogos e sociólogos e de observação em campo, todo um critério de observação em campo, para anotar a postura das alunas durante os 5 anos do curso de Direito. Isso está publicado com dados. Yesterday, Suzanne and Janet, the girls present to them the results of this research about gender relations inside the classroom. É muito impressionante. Porque o que elas notaram? As meninas começam muito falantes e, ao longo do curso, vão parando de falar. Então, elas notaram isso tanto no curso diurno, no turno noturno, quanto no turno diurno, e é como se as meninas fossem encolhendo ao longo do curso. Nós não temos resposta de por que isso acontece, mas temos várias hipóteses. Primeiro, porque os homens sempre correm para responder antes, a predominância de professores homens. E, então, isso pode estar impactando negativamente nessa postura que os escritórios estão percebendo. Paralelamente, tem diminuído o número de mulheres na magistratura. E, como vocês viram, diminuindo o número de mulheres na carreira docente. Não há procura de mulheres na carreira docente. Elas fazem a pós-graduação e, vejam, nós temos, na graduação, 48... é isso, é mais ou menos metade, com pequenas variações. Aqui também é 50-50. Na pós-graduação, também mais ou menos isso, mas depois, quando se trata de prosseguir para a carreira acadêmica, tem uma queda brutal na taxa de procura, né? Então, esse é um problema aí, e a ideia de conversar com escritórios e outras para saber o que falta para esse curso, o que está acontecendo, que tipo de profissional nós estamos formando. Uma outra providência é a pesquisa com egressos, né? Nós estamos começando também, por meio da Associação dos Antigos Alunos, uma pesquisa para saber o que os egressos estão fazendo. E isso vai demandar tempo, mas, pela primeira vez, eu acho que a professora Mônica vai poder confirmar isso, a faculdade começou a pensar ela própria. É uma autorreflexão. Quem nós estamos formando, para que estamos formando, quais são os problemas. E, então, para isso é que essa comissão foi criada, e nós estamos entregando o relatório final, que é justamente esse que eu estou apresentando a vocês. Aí são as estratégias para ampliação da visibilidade internacional, que é a ampliação da produção em inglês, a criação de programas, enfim, algum suporte da instituição para tradução de artigos em diversas línguas, né? Atração de pesquisadores estrangeiros, enfim. Agora, esse último item aqui, que é a difusão internacional dos resultados sociais da instituição. Esse próprio ranking, o Times Higher Education, começou neste ano, é a primeira vez que ele solta os resultados, de um ranking completamente diferente daquele ranking qualitativo tradicional que eu mostrei para vocês, que é sobre impacto social. Como é que esse ranking trabalha? Ele tomou daquelas metas da Agenda 2030 da ONU, que são as metas de desenvolvimento do milênio, são 17 metas. E usa essas 17 metas para avaliar o impacto das universidades. Então, quais são as metas? Metas relativas a cidades sustentáveis, a diminuição da fome, água no planeta, etc. E existe lá a meta 16, que diz respeito especificamente à rule of law, aplicação, instituições democráticas e impactos positivos no Estado de Direito e assim por diante, e de que maneira esse sistema democrático e focado no Estado de Direito traz benefícios para a sociedade. Há uma série de métricas lá que tanto nós quanto Ribeirão Preto poderíamos estar muito bem,
que é o número de ações, de sentenças judiciais, de acordos proferidos por professores da instituição que fazem diferença na sociedade. E nós é que temos que preencher o questionário, quer dizer, não é esperar que eles venham a nós. Isso nós nunca fizemos. Está certo que começou ano passado, mas isso é algo que vai dar visibilidade fora daquelas métricas do Prêmio Nobel, etc. e tal, né? No caso do Times Higher Education Impact, a primeira instituição global é uma universidade que não aparece em lugar nenhum, que é a Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Ela não aparece em nenhum ranking global. E a Universidade Federal do ABC também está. É evidente que a USP, se entrar, vai entrar em várias das categorias. Eu estou pensando apenas no que diz respeito ao nosso pedaço, né, que é a meta 16. Mas isso é algo que a gente deveria prestar atenção e tentar, de fato, entrar com informações no ranking, né? E, finalmente, a última proposta da comissão é que a biblioteca seja digitalizada e que seja uma referência em língua portuguesa e para a América Latina, como é, por exemplo, a Max Planck ou a Gálica na França. Isso também é uma providência, está sendo feito, mas leva tempo, mas que se tornaria, também daria visibilidade. Quer dizer, quando alguém quer legislação brasileira, em língua portuguesa, ou doutrina em língua portuguesa, sabe que existe uma referência importante aqui, né? Então, são essas as providências, né? Então, quais são os indicadores de desempenho para melhorar a qualidade acadêmica que vão ser votados, como eu disse para vocês, na próxima quinta-feira, dia 29, né? Foco em pesquisa e produção acadêmica, foco no impacto da produção acadêmica, seja por via dos professores, seja por via dos egressos, impacto das atividades de extensão, quer dizer, por exemplo, o 11 de agosto, lá, o departamento jurídico, ele tem um enorme impacto social, atendendo a população carente no que diz respeito ao seu ingresso, né, com ações judiciais. Nós não medimos isso, nós sabemos quantos foram atendidos, mas isso é algo que pode se traduzir em resposta para a sociedade, né? O que vocês estão fazendo com o nosso dinheiro? Não, olha aqui o que nós estamos fazendo, muita coisa, e com resultados sociais importantes, né? E o impacto profissional dos estudantes, que, como eu disse, é a nossa próxima pesquisa. A gente, então, em andamento, tem a pesquisa das mulheres, né? Tem a pesquisa, depois que se inicia, dos egressos, né? Isso aqui eu já falei. Bom, acho que já podemos continuar. E eu, então, trouxe aqui para vocês, menos como uma conferência, mas mais para uma troca de ideias. Eu acho que a visão aqui da Faculdade de Ribeirão Preto pode nos ajudar também a refletir sobre esses indicadores. E, finalmente, nós propusemos a criação de um órgão específico para cuidar disso. Atualmente, o vice-diretor já preside uma comissão de coordenação acadêmica, onde estão presentes os presidentes das comissões estatutárias e o de relações internacionais. Então, a proposta é que ele assuma esse escritório, uma vez que foi ele também que conduziu todo o processo de avaliação interna do projeto acadêmico da instituição e dos professores. Então, ele, no momento, tem uma série de dados que poderiam ajudar. E aí ele já aceitou, né? Conversamos com ele antes, que, de repente, isso pode ser um fardo que você não consegue, precisa pensar uma outra solução. Mas haveria, portanto, um escritório específico que concentraria todos os dados quantitativos, os resultados das pesquisas de opinião, e que seria responsável pelo acompanhamento desses indicadores. Bom, tudo isso é muito novo. Como eu disse, é a primeira vez que a instituição se volta para si própria, para tentar melhorar, para tentar repensar e não ficar sentada em cima da tradição, e é por isso que esse paper se chama Entre a Tradição e o Futuro. Quer dizer, o mundo mudou.
O mundo mudou e nós temos que mudar juntos, sob pena de ficarmos desatualizados. E vamos ver os resultados desse novo modelo de lenta implementação, mas que, de qualquer maneira, é um primeiro passo. Então, muito obrigada, e com isso eu encerro.